Olá pessoal, eu sou o Dr. Jufferman e esta é mais uma videoaula para vocês. Lembrando que no canto inferior direito vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês gostarem da aula, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e segue a nossa página no Instagram, ok? Hoje a nossa aula é sobre músculos do antebraço. Para começar, pessoal, nós temos 20 músculos no compartimento antebraquial, ok? Esses músculos, eles estão divididos em 3 compartimentos. Um compartimento anterior, um compartimento posterior e um compartimento lateral. A quantidade de músculos de cada compartimento também é muito simples. Existem 8 músculos no compartimento anterior, 8 no posterior e 4 no compartimento lateral, dando um total de 20 músculos, certo? Bom, vamos começar primeiro com os músculos do compartimento anterior. Esses 8 músculos do compartimento anterior, eles vão se dividir em 4 planos de superficialidade, aonde 4 são mais superficiais, 1 é semi-superficial, 2 é semi-profundo e mais 1 é profundo, dando um total de 8 músculos, certo? O primeiro plano, o plano superficial, que é formado por 4 músculos, ele tem algo em comum. Esses 4 músculos se insertam na nossa epitróclea do úmero. Por isso, eles são chamados de músculos epitrocleares, ok? 4 músculos que vêm da epitróclea do úmero. Quais são? Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar largo e flexor cubital do carpo. Bom, nós temos 2 músculos responsáveis pela pronação, o pronador redondo e o pronador quadrado. É o primeiro e último músculo desse compartimento anterior. Então, lembrando, o movimento de pronação é dado por 2 músculos pronadores que estão localizados no mesmo compartimento, compartimento anterior. Os músculos que são flexor radial do carpo e flexor cubital do carpo, eles têm a função de flexionar o carpo sobre o antebraço. Um vem da região radial e outro vem da região cubital. E o palmar largo é o que liga no carpo, só que numa região mais média, entre a região radial e a cubital, ok? Fazendo esse movimento aqui de flexão do carpo sobre o antebraço. O músculo flexor radial do carpo, ele também pode ser chamado de palmar maior e o palmar largo de palmar menor. E o flexor cubital do carpo pode se chamar também de cubital anterior, ok? Eu só coloquei esses outros nomes porque dependendo da literatura que você lê, ok? Ele pode vir dessas 2 formas. No segundo plano, nós temos o flexor superficial dos dedos, que é um músculo que se divide em 4 tendões se ligando nos dedos comuns, ok? Esses músculos, eles vão até a falange medial dos dedos, ou a falangina, né? No terceiro plano, nós temos o flexor profundo dos dedos, que chega lá nas falanges distais, e nós temos o flexor largo do polegar, ok? Para fazer a flexão do polegar. Qual que é a questão entre os 2 flexores? Se o tendão dos flexores superficiais se inserta nas falanges mediais, e os tendores dos flexores profundos se insertam nas falanges distais, um tendão atravessa o outro. Os tendões do flexor profundo, eles são chamados de tendões perfurantes, pois eles perfuram os tendões perfurados do flexor superficial dos dedos, ok? E o flexor largo do pulgar é responsável por fazer a flexão do dedo polegar, ok? E para finalizar, o nosso pronador quadrado, responsável pelo movimento de pronação, ok? Quem que faz o movimento de supinação? O bíceps, que a gente estudou lá em músculos do compartimento braquial, e no compartimento lateral nós temos um outro músculo chamado de supinador. Daqui a pouquinho nós vamos ver ele, ok? E os 2 vão ser responsáveis pelos movimentos de supinação. O que tem de interessante na inervação do compartimento anterior? Todos esses músculos são inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo mediano. Também é uma rama terminal do plexo braquial. Menos um desses músculos. O flexor cubital do carpo ou cubital anterior, ele é inervado pelo nervo cubital. Também rama terminal do plexo braquial, ok? Se origina lá do fascículo medial.
assistam o meu vídeo sobre plexo braquial, ok? Depois, no compartimento posterior, nós também teríamos 8 músculos. Mas eles não se dividem em 4 planos de superficialidade, eles se dividem em apenas 2. Um plano mais superficial e um plano mais profundo, ok? No plano superficial, nós temos músculos que estão intimamente ligados a esses 3 dedos. E no profundo, nós temos músculos que estão mais intimamente ligados a apenas esses 2. Quais são o plano profundo? Nós temos o plano superficial, perdão, nós temos o ancônio, que dependendo da literatura ele pode ser classificado como músculo do braço também. Nós temos o extensor do menique, o extensor cubital do carpo e nós temos o extensor de los dedos, que seria dos dedos comuns, ok? Então, o que vocês podem perceber até agora? Que existem músculos responsáveis por flexionar ou estender os dedos e existem músculos responsáveis por flexionar e estender o polegar. Então, o polegar ele tem músculos exclusivos. Outra coisa que vocês perceberam é que no compartimento anterior nós temos músculos flexores e no compartimento posterior nós temos músculos extensores. Mais uma observação, os músculos que vão do antebraço para a mão, eles são largos, por isso o nome deles sempre são largos. Flexor largo do pulgar, extensor largo do polegar, ok? Nós só vamos ter um músculo curto no antebraço, 2 músculos curtos no antebraço, um no compartimento posterior e um no compartimento lateral, certo? Quais são os 4 músculos do plano profundo do compartimento posterior? Nós temos o abdutor largo do pulgar, ó, antebraço sempre largo, né? O extensor curto do pulgar, o extensor largo do pulgar e o extensor do índice. Então, como eu falei, o plano mais profundo ele tem mais intimidade com esses 2 dedos aqui apenas, ok? Todos esses nervos são inervados pela rama profunda do nervo radial, com exceção do ancônio, que ele é inervado diretamente pelo nervo radial, ok? O nervo radial ele vai terminar em 2 ramas, uma rama superficial e uma rama profunda, beleza? E o compartimento lateral, que apresenta 4 músculos, esses músculos não se dividem em planos de superficialidade, mas numa ordem de qual que é mais superficial, de qual que é o mais profundo, nós temos o bráquio radial, também conhecido como supinador largo, o extensor radial largo do carpo e o extensor radial curto do carpo. E para finalizar, o supinador, ok? Os 2 primeiros são inervados diretamente pelo nervo radial e os 2 últimos são inervados pela rama profunda do nervo radial, que é o mesmo do compartimento posterior, ok? O que eu quero que vocês tenham em mente? Olha só, se é compartimento lateral, ele vai ter ligação com qual osso? Com o rádio. Então, são os extensores radiais que estão no compartimento lateral. No compartimento posterior estão o extensor cubital, certo? E no compartimento anterior estão todos os flexores, desde os que estão na região cubital para os que estão na região radial, ok? Então vamos lá. Quais são os músculos do compartimento anterior? São músculos flexores, são músculos largos e também são músculos pronadores. Do compartimento posterior, são músculos largos, com exceção de um, ok? E todos eles são para extensão. E os compartimentos laterais, todos eles são largos, com exceção de um, e todos eles estão intimamente ligados com o osso rádio, certo? Lembrando que esses 2 compartimentos são inervados, de certa forma, pelo nervo radial, seja diretamente ou indiretamente pela sua rama profunda, certo? Bom, pessoal, a nossa aula sobre músculos do antebraço vai ficar por aqui. Eu só vou mostrar para vocês algumas imagens desses músculos aí no antebraço. Se vocês gostarem da aula, não esqueça de deixar a sua curtida, se inscreva no canal e segue a gente lá no Instagram, ok? Então vamos visualizar. Aqui no compartimento anterior, nós vamos observar o pronador redondo, ok? Depois nós temos o flexor radial do carpo, o palmar largo e o flexor cubital do carpo. Esses 4, ó, eles vêm da epitróclea, por isso eles são chamados de epitrocleares. Uma coisinha que faltou falar para vocês é que esses 4 do compartimento lateral, ambos têm a mesma inserção no epicôndilo do úmero. Então, eles também são chamados de epicondylares.
lares, certo? E aqui, ó, o pronador redondo, ó, os dois músculos da pronação, certo? E aqui nós temos também o músculo supinador, que já é do compartimento lateral, junto com o bíceps, são os responsáveis por fazer supinação. Se eu pergunto para vocês quais são os músculos responsáveis pela maquinaria da pronossupinação. Então, quando você fala de pronação, os pronadores, redondo e quadrado, e supinação, supinador e bíceps. E se eu falo quais são os nervos responsáveis por inervar todos os músculos responsáveis pela pronação e supinação, então os pronadores ambos são do compartimento anterior, então são inervados pelo nervo mediano. O supinador, que é lateral, é inervado pela rama profunda do nervo radial, e o bíceps, que é do compartimento anterior do braço, todos do compartimento anterior do braço eram inervados pelo nervo músculo cutâneo, ok? Então fica muito fácil. Aqui eu tenho alguns outros músculos do compartimento anterior, só que agora num plano mais profundo, ok? Que seria quais? Os flexores superficiais dos dedos, flexores profundos, o flexor largo do polegar. Lá embaixo estaria o pronador quadrado, que é o mais profundo de todos, certo? Ali no compartimento posterior, eu tenho o extensor cubital do carpo, o extensor de los dedos e o extensor do dedo mínimo, certo? E teria o ancônio aqui em cima também. Esses quatro seria do plano superficial. E do plano mais profundo, eu tenho o abdutor largo do pulgar, o extensor curto e largo do pulgar, ok? E no compartimento lateral do antebraço, nós vamos ter o músculo supinador, extensor radial largo e curto do carpo e o bráquio radial, ó, esses quatro músculos aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal!